Ontem nós falávamos aqui, durante todo o programa, ele e Alexandre de Moraes estavam reunidos, né? E ao final da reunião, que segundo algumas pessoas ali que tiveram informações, falou que começou um pouco mais tensa, depois a coisa foi andando, tanto é que até Alexandre de Moraes foi almoçar no Palácio Guanabara, após a reunião com o Cláudio Castro. Bom, o governador acabou encaminhando ao Supremo esclarecimentos sobre a mega operação. E nesse documento, ele diz que foram observados integrantes dos parâmetros constitucionais e que houve compromisso com a transparência e a proteção dos direitos humanos. Castro citou o uso proporcional da força diante da resistência armada enfrentada pelos agentes e justificou ainda que a operação foi planejada com controle judicial e supervisão do Ministério Público, concentrando-se preferencialmente em áreas residenciais em um exercício legítimo, segundo Castro, de dever de proteção da sociedade. Esse documento do governo do Rio ressalta que a operação foi planejada com um grau de força compatível com a ameaça que é representada pelo poder bélico do Comando Vermelho. Segundo esse relatório, a facção utilizava armamento de guerra, explosivos improvisados e drones. Já a preservação do local do confronto não foi possível, segundo o governador, em razão da ofensiva contínua dos criminosos. E a alegação também foi que a retirada dos corpos da mata por terceiros inviabilizou a realização dos exames no local e a coleta de vestígios. E aí, Castro juntou aos autos do processo a sua resposta formalizada aos questionamentos de Moraes. Tudo foi entregue no documento. Castro resgatou também falas do ministro do STF em defesa das armas letais durante as operações policiais e também colocou isso neste documento. E aí, será que... A gente não tem o lado do Alexandre de Moraes, né, Josias? Mas será que Alexandre de Moraes ficou convencido? Como você disse, não temos ainda o lado do ministro. Ontem ficou entendido que ele pode requisitar informações adicionais, né? Agora, claramente, Fabíola, nesta incursão da polícia do Rio de Janeiro, das polícias do Rio de Janeiro, no Alemão e na Penha, houve um desrespeito explícito de decisões que foram tomadas pelo Supremo num julgamento realizado em abril, no âmbito daquela ADPF das favelas, né, que o Cláudio Castro chama de ADPF maldita. Entre essas decisões que foram tomadas pelo Supremo, estava a de que, havendo mortes numa operação policial no Rio de Janeiro, em comunidades pobres, em favelas, deveria ser obrigatoriamente preservado o local da ocorrência das mortes para a realização de perícia e a remoção dos cadáveres está na decisão. A remoção dos cadáveres teria que ser feita pela polícia técnica. E nós sabemos que no Rio de Janeiro as polícias esqueceram na mata mais de 60 corpos. Esses corpos foram recolhidos pelos moradores de madrugada e amanheceram ali enfileirados numa praça no Complexo da Penha. As imagens correram o mundo, todo mundo viu o que aconteceu ali. Agora, num documento por escrito, o Cláudio Castro alega que não foi possível, porque os policiais estavam sob ameaça, então não foi possível retirar os corpos. Semana passada dizia-se até que não se sabia que havia corpos na mata. Agora, por escrito, está lá registrado que, por razões de segurança, portanto, haveria risco para os policiais, não foi possível retirar os corpos, como os moradores se anteciparam, aí não foi possível fazer a perícia. Ora, se a operação foi um sucesso, o governador, os mandarins da segurança pública no Rio de Janeiro, todos consideraram um sucesso, porque foram exterminados. Os bandidos todos, incluíram até inocentes entre a bandidagem, há pelo menos 17, segundo a identificação feita no IML, pelo menos 17 inocentes, mas todo mundo foi
foi considerado ali suspeito, bandido, membro do Comando Vermelho. Se foi um sucesso, se foi um êxito, se estavam todos abatidos, por que não retirar os corpos? Então, Fabiola, evidentemente essa operação ela precisa ser escrutinada, ela precisa ser averiguada, precisa ser submetida a uma análise técnica para ver se houve, e parece ter havido, incorreções no mínimo, ou impropriedades, que agora impedem o Ministério Público, a Defensoria da União e o próprio Supremo de atestar que foi tudo feito dentro de critérios estritamente legais. Então, se o ministro Alexandre de Moraes fechar os olhos para essas evidências, e não é preciso ser um especialista para verificar que a decisão do Supremo não orna com o que aconteceu no Rio de Janeiro, então, se o ministro Alexandre de Moraes fechar os olhos para essas evidências, ele estará como que sapateando sobre decisão tomada pelo próprio Supremo, e foi uma decisão unânime, né? E ele agora é relator da ADPF, que ele herdou, uma vez que o Edson Fachin, que era o relator original, assumiu a presidência do Supremo, deixou essa ação para o Luiz Roberto Barroso, que se aposentou e caiu no colo do Alexandre de Moraes. Se ele fecha os olhos, ele vai estar anulando a própria decisão do Supremo, ou desconhecendo a própria decisão do Supremo. Então é preciso aguardar para ver o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes, Fabíola, mas o bom senso recomendaria que esta operação no Rio de Janeiro fosse submetida a um escrutínio técnico, a uma averiguação para registrar, Fabíola, ninguém vai trazer de volta os mortos, ninguém vai transformar um mar de sangue num Éden, nada disso. Não se pode desfazer o que já está feito, né? Mas pode-se atestar eventuais violações praticadas nessa operação policial no Rio de Janeiro, até para evitar que elas se repitam. É muito difícil, no cenário do Rio de Janeiro é difícil evitar, porque elas vêm se repetindo, essas violações vêm se repetindo nos últimos 30, 40 anos, né? Mas não se pode ignorar eventuais falhas, eventuais transgressões à lei que tenham sido cometidas no Rio de Janeiro. E elas parecem que foram cometidas, Fabiola. As evidências, os indícios indicam que houve transgressões no Rio de Janeiro. E convém ao Supremo, que se meteu nisso, por meio dessa ADPF, se está no centro, no epicentro da encrenca, é preciso que o Supremo cumpra a sua obrigação, Fabiola. O Sakamoto esteve lá no Rio de Janeiro esses dias, né? Qual foi a tua percepção, Josias? Castro diz a Alexandre de Moraes que foi tudo dentro da lei, foi tudo respeitado e trouxe as justificativas do que está sendo questionado em relação aos corpos. Como é que você entende, você ouvindo as pessoas e também ouvindo outras autoridades lá no Rio de Janeiro também, em relação a isso? Você falou Josias. Desculpa, Sakamoto, desculpa. Ah, tá. Sou eu, então. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, então. Foi você que foi no Rio de Janeiro. Não, porque assim, como você falou Josias, eu achei que você estava perguntando alguma coisa para ele do comentário do Josias. Tem um ponto que eu acho que é o seguinte, né? E acho que a gente precisa ficar bastante de olho nisso, tomando muito cuidado. A gente sempre fala que pesquisas de opinião, elas registram e elas retratam facetas e dimensões da vida cotidiana, da análise política, da situação dos fatos, são retratos, né, mas são retratos daquilo que a gente pergunta. Institutos institutos sérios, e trouxeram resposta, foram às ruas e trouxeram respostas a respeito da opinião da população sobre o que aconteceu, da população brasileira, da população carioca. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte da população, como um todo, apoiou a operação, seja porque ela está cansada de roubo, seja porque ela está se sentindo insegura, seja por conta de décadas de formação, ou melhor dizendo, de deformação da opinião pública por parte de apresentadores de TV, por parte de igrejas, por parte de políticos, por parte de jornalistas, por parte de muita gente, né? E que vai tendo deformação que acaba apontando para a população
que a resposta para eficaz contra a violência é tiro, porrada e bomba, e não necessariamente a aplicação da força, mas junto com inteligência policial. Então, o que acontece? Você tem uma população que não tenho dúvida nenhuma, você vai pegar as pesquisas, e eu estava puxando pesquisas de 10, 20 anos e vendo evolução, pesquisa da opinião das pessoas sobre redução da maioridade penal, pesquisa sobre pena de morte, pesquisa sobre prisão perpétua, pesquisa sobre tudo isso, e as pesquisas apontam sim, né? Ainda mais em situações após casos de grande comoção, as pessoas são a favor de endurecer, né, sem necessariamente pensar muito no que significa esse endurecimento, se ele é eficaz ou não. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque é o seguinte, é óbvio que a maior parte da população é a favor de saídas mais violentas, assim. Agora, a questão é que quando a gente pergunta sobre o que aconteceu, você vai ver, as próprias pesquisas vão tendo gradações. Mesmo a discussão sobre bandido bom e bandido morto, ela chegou no segundo Datafolha 51 a 45. O segundo Datafolha que saiu agora. 51% concordando, 45% discordando, com margem de erro de 4 pontos, isso no Rio de Janeiro, empate técnico, né? Agora, a questão é que, do jeito que foi colocado, parece que todo o Brasil chancela o que aconteceu. E na hora que você vai conversar com as pessoas que estão envolvidas lá, ou com os defensores, ou com os moradores da comunidade, etc., a situação vai mudando de acordo com aquilo que você vai perguntando, na hora que aquilo vai se aproximando da vida pessoal delas. Boa parte das pessoas são a favor de ações policiais, sim. Boa parte das pessoas sabem que ações policiais acabam em mortes, muitas vezes em morte de pessoas que não tinham nada a ver com isso, e entendem, inclusive, o conceito de danos colaterais. Só que aí quando você começa a entrar na vida pessoal, as pessoas começam a ficar mais discordar daquilo, e essa discordância, essas filigranas não aparecem na pesquisa. Uma coisa que eu percebi, que eu conversei com algumas pessoas e tinha isso, né, na fala delas, é uma certa revolta com uma parcela da sociedade que celebrou as mortes. Sim, você tem uma parcela da sociedade, eu acho patológica essa parcela, até sugiro que as pessoas se tratem, isso o Sistema Único de Saúde permite tratamento psicológico gratuito, recomendo, né? As pessoas que celebraram a morte de outras pessoas. Né? Então, você tem pessoas que eu entrevistei, que eu conversei, e falou o seguinte, olha, aquilo, na verdade, chateou, ainda mais vindo de pessoas que moram na orla, que moram na praia, né, que celebraram nas redes sociais, que celebraram aqui no meu local de trabalho, que celebraram a morte de outras pessoas lá no meu bairro. Meus vizinhos, filho de vizinha, filho de amiga e tudo isso mais. Né? Pessoas que ficaram chateadas com isso, né? E isso é um ponto interessante. O que aconteceu que a gente viu depois de todo esse rebosteio todo da operação policial dos 121 mortos, né, foi uma tentativa de transformar essa discussão num fla-flu. Do tipo, olha, ou você está do lado de quem matou, ou você está do lado do crime. E a gente não está discutindo isso. Criticar as mortes não é embaciada, não é defender bandido. Isso é uma frase simples que é colocada por quem não tem muito neurônio e posta nas redes sociais, é defender bandido. Agora, se você vai discutir no dia a dia, não é uma questão de defender bandido, é defender o Estado Democrático de Direito, é defender que o Estado não mate aleatoriamente e mate como último recurso para proteger o policial ou para proteger outros cidadãos. E o que a gente tem visto é matar como primeiro recurso. E isso, na verdade, quando a gente vê essas declarações, quando a gente vê o pessoal chateado que as mortes estão sendo celebradas, estão sendo incitadas, uma coisa é concordar com a operação, isso eu ouvi também. A outra coisa é achar que mortes resolvem. E isso você vai ver, principalmente dentro da comunidade, de pessoas que são da comunidade, elas discordam, não necessariamente a morte vai resolver. E isso é uma ideia que acaba passada por uma leitura enviesada que se faz de pesquisa de opinião, que a morte resolve. Né? A morte resolve para quem não está envolvido lá no meio. Quem está lá no meio, vivendo aquele dia a dia, sabe que a morte não resolve, que logo na sequência o Comando Vermelho volta, a milícia volta, terceiro comando, amigos dos amigos, tudo isso volta, PCC volta. Né? Porque você não vai resolver o problema. Quem está lá dentro sabe que isso não resolve, que a morte faz parte do processo, infelizmente, mas que só isso não resolve. E isso está presente nessas falas e não é captado pelo resto. A impressão é que fica, não, matar é a solução, bora matar.
E para terminar, Fabiola, o Walter escreveu sobre isso, eu achei interessante, eu tinha também escrito sobre essa questão da ficha criminal, porque ficha criminal, numa operação como essa, eu tinha falado sobre isso já, ela acaba virando sentença de morte. Tem ficha criminal, justifica matar. No texto que eu tinha escrito hoje, né, até sugiro, vocês olhem minha coluna, eu falo de uma outra dimensão. Não é nem a questão da ficha criminal apenas, né? Só vou deixar para o Walter, que vai fazer uma análise muito boa sobre isso. É uma outra questão. Além do pessoal da ficha criminal, o UOL trouxe informação hoje que metade das pessoas não tinha nem mandado. Então você pega o seguinte, não tinha mandado policial. Tinham 100 mandados para ser cumpridos, 121 mortos. Isso já mostra o fracasso de operação. E aí, você tem gente que não tinha nem mandado, no final das contas. Então você tem gente que não tinha mandado, tem gente que não tinha antecedente criminal. A polícia do Rio, ela precisa provar a culpa das pessoas que morreram. Quando eu digo culpa, não é antecedente criminal e não é existir ou não mandado. Isso não é culpa. A polícia do Rio precisa provar o seguinte, essas pessoas que morreram, elas morreram por quê? Elas estavam em confronto com a polícia? Em que situação de confronto? O que o exame do corpo de delito está dizendo? Houve execução ou não houve execução? A morte, os tiros estão de acordo com uma situação de confronto com a polícia? Ou a pessoa foi executada rendida? Ou melhor, a pessoa foi executada em casa, sendo que não tem nada a ver, tomou bala perdida. O que aconteceu no final? A polícia do Rio, o governo do estado do Rio, precisa provar que aquelas pessoas eram culpadas e culpadas de estar em combate. Caso contrário, ela vai ter que responder por ter matado pessoas sem ter precisado. E aí um monte de gente nas redes sociais, normalmente o pessoal que só usa o tic-tac no final de semana, vai falar o seguinte, não, se matou pelas mãos da polícia, é que alguma culpa tinha. Ora, ou seja, se você acha que o cano do policial, ele é promotor, juiz e carrasco, você não sabe o que é Estado Democrático de Direito. Porque é o seguinte, se o policial erra com um bandido, erra com uma pessoa que está lá cometendo um crime, ela vai errar com qualquer um. Então, Fabiola, essa é uma preocupação. O governo do estado do Rio, até agora, não provou que todas as pessoas, algumas pessoas sim, já estavam em confronto, está claro, mas não provou que todas as pessoas eram culpadas pelo crime que o Estado diz que eles cometeram e que justificaria, por conta do confronto, o tiro e o óbito. Enquanto não provar, é isso. O governo está devendo.